Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento 2.0 Android. Nesta aula, nós vamos estar aprendendo sobre o codec de áudio. Bom, viemos falando também sobre o setor de radiofrequência. Nas últimas aulas, nós vamos estar passando para vocês o segmento dos caminhos das antenas, para que vocês compreendam também como executar a medição por lá e conseguir realizar os reparos para aqueles aparelhos, por exemplo, que estão com falhas de sinais fracos também. A gente falou sobre o transceiver, falamos um pouco mais sobre os amplificadores de sinais. Agora, vamos deixar um pouquinho a parte de radiofrequência de lado para que vocês voltem nas aulas, estudem o máximo e compreendam detalhe por detalhe, estilo de medição por medição que passei para vocês até aqui. E vamos retornar lá no setor de áudio, porque nós falamos da parte de amplificamento de áudio, que seria o Speaker Amplifier, o amplificador de áudio, e nós também temos que falar um pouco mais a fundo em relação do codec de áudio. E para isso, eu vou estar utilizando os A50, ou seja, Samsung A505, como um exemplo clássico no setor de áudio. Nós vamos localizar aonde está o codec de áudio para poder entender um pouco mais dele. Então aqui diz que na folha de número 6 nós vamos encontrar informações relacionadas ao setor de áudio. Então nós vamos lá na página de número 6 e vamos ver se nós encontramos detalhamento do setor de áudio. Aqui está áudio codec. Então, uma coisa é o codec de áudio e outra coisa é o speaker amplifier, o amplificador de áudio. O amplificador de áudio nós já falamos aqui no nosso treinamento 2.0. Vejam só, speaker amplifier, amplificador de áudio. Agora nós vamos tratar do codec, que já quer dizer o seu nome. Codec, codificação e decodificação de alguma coisa. O que é que está interligado nos codecs de áudio? Nós temos interligações dos microfones, por exemplo, main mic, microfone principal ou microfone de número 1. Podemos ter também sub-mic, que seria o microfone de número 2. Podemos ter os microfones rear, que estão relacionados ao setor do fone de ouvido, quando se conecta a um fone de ouvido que tenha microfone interligado sobre ele, nós vamos ter também linhas de controles para esse microfone trabalhar corretamente sem problema algum. Pode ser acoplado a alguma coisa ou distinto disto. Porém, essas linhas estarão ligadas ao codec de áudio. Fone de ouvido, teremos também a interligação no próprio codec de áudio em suma. Então é isso que a gente vai ver. Primeiro, para um codec de áudio trabalhar corretamente, nós temos que encontrar tensões de alimentações como qualquer outro setor. A gente viu que o setor de carga precisa ter tensões de alimentações para funcionar, que o setor de câmeras, imagem, iluminação, a speaker amplifier, todos esses setores precisam de tensões de alimentações para funcionar. Pois é, o setor do codec de áudio também não é diferente. Então, quando eu quero fazer a captação da minha voz através do gravador de áudio, por exemplo, eu conto com a atividade de trabalho do codec de áudio, porque ele vai receber essa minha voz e vai então cuidar do trabalho de codificação e decodificação disso, para que de fato esteja então registrado em meu dispositivo o áudio que eu fiz a captura, que eu gravei. Então, as malhas do microfone estão de fato interligadas ao codec. Para ele executar essa tarefa, ele precisa acionar, ele precisa estar habilitado. Quem é aqui que não lembra das falhas dos iPhone 7 e 7 Plus, por exemplo, de codec de áudio? Porque quando chamávamos o gravador por lá, não responde o gravador, não inicia a captação de voz, e é uma malha de barramento de controle, chamada de Master Clock, relógio mestre, que está com falha e não permite com que o gravador seja habilitado. Então isso faz com que o codec de áudio esteja desligado. Então, se eu quero que a minha voz seja captada, o codec de áudio precisa estar trabalhando corretamente. Então nós vamos aprender o que é necessário
para o codec de áudio trabalhar corretamente. Vamos nessa. Primeiro de tudo, tensões de alimentações. Tratem de anotar isso. Quais são as tensões de alimentações que o codec de áudio está exigindo aqui para funcionar? Primeira tensão está escrito VDD, tensão ajustada por alguém, codec, que pertence para o codec de áudio de quanto? 1.8 volts. Agora, eu sempre preciso me perguntar da onde é que vem essa tensão de alimentação de 1.8, então copio o nome dessa malha, colo no campo de pesquisa, 1P8 e avanço. Essa alimentação VDD codec 1.8 volts está interligada ao próprio codec e aqui está ganhando um novo nome. Qual é o nome dessa linha? VLDO. VLDO significa tensão de um regulador de tensão de número 42 que está acoplado dentro do PMIC principal, PMIC Power Manager Circuito Integrado, 1P8, que é uma alimentação de 1.8. Esse esquema elétrico me enche com mais algumas informações dizendo, além de 1.8 volts, esse LDO vai fornecer no máximo 300 mA para que funcione o setor do codec de áudio. Ótimo! Quer dizer que se eu precisar substituir esse LDO, eu preciso encontrar um regulador de tensão que forneça 1.8 volts e uma corrente de trabalho nominal a 300 mA, porque se eu colocar menor, pode ser que o codec de áudio não funcione corretamente. Então mudou de nome e aprendemos que essa alimentação veio do PMIC principal. Ótimo! Retornamos para o codec, porque além de ser alimentado, as baús de solda C3 e A7 com uma alimentação de 1.8 que eu pulso a chave Power e devo encontrar sobre um desses dois capacitores C6015 ou C6051. Essa mesma linha de alimentação vai alimentar novos setores do meu codec de áudio. Qual é esses setores? Aqui dentro está escrito AVDD, tensão analógica ajustada por alguém. Então eu tenho que garantir 1.8 volts sobre esses pontos e tenho também que garantir 1.8 volts sobre o capacitor 6090 e capacitor 6091, porque o esquema elétrico assim o menciona. É a mesma linha, mas pode estar faltando alimentação por conta de um rompimento interno na trilha ou variantes. Além dessas alimentações, eu preciso também de uma maior que está escrito VDD, tensão ajustada por alguém para o codec de áudio de 3.3 volts. E a minha pergunta é, de onde vem essa alimentação de 3.3 volts? Copia, cola no campo de pesquisa, avança e vamos passar a encontrar de onde está vindo essa tensão de alimentação. Então diz o esquema elétrico que ela também muda de nome e o seu nome seria VLDO, tensão regulada de número 40, o LDO de número 40 dentro do PMIC principal, que fornece uma tensão de alimentação de 3.3 volts aproximadamente. E a linha está dizendo, olha, esse LDO pode começar com 2.8 volts e fornecer em torno de 150 mA apenas, uma corrente pequena para alimentar parte do codec de áudio ou a quem interesse. Então, se falhar essa tensão, pulso power e nunca aparece, significa que é o LDO de número 40 dentro do PMIC principal que está com defeito. Não fornece alimentação para o codec de áudio, então logicamente vai ter que ser trocado o componente completo, o PMIC principal completo. Retornamos para o codec. Ótimo. E vamos verificar o que mais precisamos. Encontramos essa tensão de alimentação sobre a bobina L6002, tanto de um lado quanto do outro dessa bobina precisamos encontrar 3.3 volts. Após, devemos encontrar também sobre os capacitores C6046 e C6089, uma tensão de 3.3 volts por garantia. Além disso, também
está passando a alimentação de 3.3 sobre os capacitores C6045 e C6088. Joia? Garantimos essas tensões de alimentações e começamos a ir bem, porque o primeiro passo já está completo. Tensão de alimentação de 1.8 volts e 3.3 para alimentar o codec na parte de cima, para que ele realmente inicie a sua atividade de trabalho junto com o barramento de controle. Outras tensões de alimentações que estão ligadas ao codec de áudio, já para se adiantarmos. Veja que aqui está escrito VDD, tensão ajustada por alguém, Hear Mic, microfone que está relacionado a fone de ouvido de uma tensão de 2P7, uma tensão de alimentação de 2.7 volts para o microfone do Hearphone, fone de ouvido. Além dessa tensão de alimentação, nós encontramos uma também que está escrito VDD, tensão ajustada por alguém, main, principal ou primário, mic bias, microfone polarização, 2P7, uma alimentação de 2.7 volts para o microfone principal. É aquele que utilizamos quando vamos gravar algo de voz em WhatsApp, aqueles que utilizamos quando vamos gravar algo em gravador e o mesmo que utilizamos quando vamos fazer uma ligação, ok? Microfone principal. Então, uma alimentação de 2.7 volts que parte do próprio codec de áudio e LSDOs que estão internos a ele para alimentar os microfones externos em si. E aí nós temos também o microfone sub de 2.7 volts. Podemos ter um embaixo, um em cima, um acoplado ao fone de ouvido, um na câmera e por aí vai. Podemos ter um monte de microfones. Tranquilo? Então essas tensões de alimentações já pertencem para alimentar os microfones. Além delas, o esquema elétrico também me mostra que eu preciso encontrar uma alimentação de 1.8 volts, ó, VDD codec 1P8, que vai passar sobre essa resistência para fazer a detectação do fone de ouvido. Ah, ótimo! Então quer dizer que essa linha que está sendo alimentada por 1.8 pertence para a detectação do Hearphone. Sim, DET de detectação. Hear está relacionado ao Hearphone, fone de ouvido. Então eu preciso encontrar em algum momento 1.8 volts sobre a resistência R7009. Se nunca encontro, conecto o fone de ouvido por várias vezes e ele nunca vai ser detectado porque me falta tensão de alimentação para funcionar tal coisa. Além dela, diz também que está interligado uma alimentação de 3.3 para o seu perfeito funcionamento. Ok? A partir do momento que eu garantir essas alimentações em todos os pontos, eu posso começar a pensar em passar para as seguintes linhas de alimentações ou então linhas que estão se referindo a barramentos de controle. Por exemplo, barramentos de controle I2S e barramentos de controle I2C, porque existem diferenças entre estilo de barramento I2S e estilos de barramento I2C. Em um codec de áudio se acostumem-se em ver isso, mas nós só vamos passar a medir os barramentos de controle se todas as tensões de alimentações estão presentes e todas as resistências que estão ligadas em série nesses circuitos e em paralelo ao GND estão com seus valores corretos. Porque caso contrário, nós vamos trocar as resistências, nós vamos habilitar novos LSDOs, nós vamos trocar PMIC principal, nós vamos criar novos LSDOs para poder restabelecer as tensões e correntes elétricas para os seus perfeitos funcionamentos. Além dessas alimentações, não encontramos mais nenhuma aqui em volta, podem ver? Nenhuma. Então eu quero que vocês também verifiquem o seguinte: linhas do microfone estão ligadas ao codec de áudio, main mic positivo, main mic negativo, sub mic positivo, sub mic negativo. Linhas do fone de ouvido para detectação, também aqui estão interligadas, e também as linhas do microfone do Hearphone. Ótimo!
Outras linhas que estão interligadas ao codec de áudio, linhas do receiver. Então vejam, receiver out positivo, receiver out negativo, está se referindo ao auricular. Recordam? Quando vamos fazer uma ligação, colocamos o aparelho no ouvido, ouvimos o que a outra pessoa está dizendo por um mini alto-falante na parte de cima do aparelho. Isso significa que estamos diante do famoso receiver. Também estão ligadas ao codec de áudio e as linhas do fone de ouvido Alt-L e Alt-R estão também interligadas ao codec de áudio. Na nossa próxima aula, nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre as linhas dos barramentos de controle para que o codec de áudio trabalhe corretamente e inicie a sua atividade de trabalho. Logo após, microfones, receivers e alto-falante. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.